Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de Ciências da Natureza. Eu sou a professora de Biologia, professora Isabela, e eu estou aqui com uma convidada muito especial. Pode se apresentar. Meu nome é Poliane, eu sou professora de Biologia da Educação Básica. Muito obrigada pelo convite, Isabela, é um prazer estar aqui hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Isso aí. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Essa é uma aula sobre Fisiologia Celular 1. Nós vamos ter 2 blocos, este e o próximo. Fica aqui com a gente. E antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de começar apresentando para vocês o cronograma do nosso terceiro bimestre. Então, vem para cá. Hoje, dia 28/7, aula de Fisiologia Celular. No dia 18 de agosto, nós vamos ter 2 aulas sobre metabolismo energético e no dia 8 de setembro, 2 aulas sobre divisão celular. Olha, pega seu caderno e anota esse cronograma para você conseguir acompanhar aqui com a gente. Combinado? Vamos ver qual que é a habilidade priorizada nessa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações de problema sob uma perspectiva científica. E aí, eu gostaria de convidar você aqui para a nossa bancada para pedir que vocês observem a representação, ou melhor, a reprodução de um experimento muito simples. E a partir dele, eu gostaria que a gente fizesse uma rotina de pensamento. Então, olha só. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui nesse experimento. Então, eu cortei uma batata ao meio e fiz um buraco, tá? No centro dessas 2 metades da batata. E aí, em uma delas eu não fiz nada, tá? Deixei a batata sozinha aqui, bonitinha, só com seu buraquinho. Isso aqui é o nosso grupo controle, tá? E na outra batata eu coloquei sal, eu adicionei sal a essa batata, dentro desse buraco. E aí eu quero que vocês observem o que está acontecendo aqui. Tá dando para ver aí? Acho que eu vou virar um pouquinho assim, ó, não tem problema. Para você observar o que está acontecendo. E agora eu quero te convidar para fazer uma rotina de pensamento. Vem aqui para a nossa tela. Eu quero que você pense sobre 3 perguntinhas. São essas 3 aqui. A partir desse experimento da batata, o que você vê? O que você pensa a partir do que você vê? E o que você pergunta a partir do que vê e pensa? Essas são 3 perguntas simples que fazem parte de uma rotina de pensamento para estimular o seu pensamento científico, para te ajudar a descrever o fenômeno que a gente está observando aqui nessa batata, para você poder levantar hipóteses a respeito desse fenômeno e também fazer perguntas. Todas essas etapas fazem parte do método científico, como a gente já viu em aulas anteriores. Vamos continuar? Bem, existe uma situação, problema, que a nossa personagem Mônica vai apresentar para você. E a Polly vai tomar a voz dessa personagem para explorar essa situação problema. Vamos lá? Então vamos lá. A Mônica, ela é uma estudante da primeira série do ensino médio e ela estuda numa escola estadual aqui de Minas Gerais. A mãe dela, ela tem um restaurante e nesse restaurante vende comida no quilo. E lá existem diversas opções de salada. E após algum tempo, o que a Mônica observou? Ela observou que após um tempo essa salada ela fica murcha, ela fica feia. Então, frequentemente, o que ela tem feito? Tem jogado essa salada fora. E aí, ela tem o quê? Prejuízos e também desperdício. Então, nessa situação, a mãe da Mônica, que se chama Judite, pediu ajuda para a filha e questionou para ela o seguinte: Mônica, como é que eu posso deixar a salada bonita e vistosa por mais tempo e evitar o desperdício e esses prejuízos? E aí, né, Polly, a gente vai construir alguns conhecimentos científicos aqui nesta aula, exatamente para te ajudar a construir essa resposta junto com a nossa personagem Mônica. Você está preparado para isso? Vamos junto aqui.
que você, estudante, acha que pode ser feito neste caso? Relembrando, Poli, vamos ajudar os nossos estudantes a relembrar o que é uma célula, quais tipos de células existem e quais são as estruturas básicas de uma célula. Então, vamos lá. A célula, ela é a estrutura funcional dos seres vivos. Então, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. E na célula, o que a gente tem na célula? A gente tem membrana plasmática, que vai estar delimitando ali aquele conteúdo, o citoplasma e material genético. Na célula, podem existir dois tipos de célula, as células procariontes ou as células eucariontes. As células procariontes, elas não possuem carioteca, não tem um núcleo, não tem um envoltório nuclear. Então, o material genético, ele está o quê? Disperso no citoplasma. Já nas células eucariontes, existe a carioteca, existe esse envoltório celular. Então, o material genético, ele está contido no interior do núcleo. Então, a gente vê aqui, eu aproveitei enquanto a Poli explicava, para poder desenhar para vocês, até para relembrar, porque em aulas anteriores a gente já falou sobre isso, né? Então, uma célula eucariota é uma célula mais complexa, uma célula maior, que tem esse envoltório nuclear, e uma célula procariota não apresenta essas estruturas. Mas o que todas essas células têm em comum, Poli? Elas têm membrana, o citoplasma, e elas têm aqui, olha, o material genético. Isso, todas as células têm isso em comum, então. Você lembrou disso? Se você pegar as anotações das nossas aulas anteriores, você vai relembrar. Bom, quer complementar alguma coisa aqui, Poli? Não, tudo perfeito. Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho sobre a estrutura da nossa membrana plasmática, né? As membranas apresentam uma bicamada lipídica de um lipídio especial, né, chamado fosfolipídio, tá? Que está em destaque aqui para você. Esse fosfolipídio apresenta regiões, deixa eu trocar de cor aqui de novo, uma região polar, que é uma cabeça hidrofílica, e uma região apolar ou hidrofóbica. Essas regiões apolares interagem entre si, promovendo, né, essa estrutura característica da membrana em bicamada fosfolipídica. E além dos fosfolipídios, a gente tem também as proteínas de membrana, que ajudam a compor aquele mosaico. Lembra que a gente falou sobre isso? Aquele mosaico fluido da membrana, né? E é fluido porque esses fosfolipídios podem trocar de lugar ali naquele plano paralelo da membrana. Então, eles conseguem se movimentar. Não são sólidos, não são rígidos, fixos no mesmo lugar, tá? Então, a gente relembrou dessa estrutura da membrana porque agora a gente vai explorar as suas funções para a gente poder avançar um pouco mais nesses conhecimentos e falar dos tipos de transporte que acontecem através desta estrutura. Então, são funções da membrana. É a fronteira que separa a célula viva do seu ambiente, controla o tráfego de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro, e ela apresenta permeabilidade seletiva, permitindo que algumas substâncias atravessem mais facilmente a membrana do que outras, né? E, Poli, você tem algo a complementar sobre isso? Além dessas funções, a membrana também, ela pode ter a função de comunicação e sinalização celular. Então, o que a membrana faz? Ela detecta sinais do meio externo. Além disso, ela também está relacionada aqui ao reconhecimento de substâncias específicas. Na membrana celular, existem canais específicos que vão reconhecer substâncias específicas, como, por exemplo, o reconhecimento de hormônios. Isso, e aliás, medicamentos também. Uma vez um aluno me perguntou assim: professor, eu tomo um medicamento para dor, por exemplo, como é que esse remédio sabe onde que ele tem que parar, né? E aí eu falei, é reconhecimento. Então existe uma substância ali na superfície daquela membrana que reconhece essa substância ativa do medicamento e aí ele consegue agir, né? Então as nossas células não são todas exatamente iguais, apresentam algumas especificidades dependendo dos tecidos, né, que essas células fazem parte. Bom, e aí a gente acabou de ver que as membranas têm uma permeabilidade seletiva, permitem que substâncias passem através delas, entrando ou saindo de modo seletivo. E a gente tem dois tipos de transporte através da membrana que eu vou destacar aqui para vocês. De um lado, a gente tem transporte ativo, tá?
O transporte ativo é caracterizado pelo gasto de ATP, pelo gasto de energia, e a Poli vai apresentar o outro lado para a gente. E também a gente tem aqui, gente, o transporte passivo. Esse transporte passivo é um transporte que não tem gasto de energia, ou seja, não tem gasto de ATP. O ATP, para vocês se lembrarem, é a moeda energética da célula. E esse transporte passivo pode ser de dois tipos. Pode ser difusão ou osmose. Na difusão, ocorre o do soluto. Então, o que acontece? Esse soluto ele pode ser transportado livremente pela membrana ou ele pode ter um auxílio. Então, se esse soluto for transportado livremente através da membrana, é uma difusão simples. Então, se o soluto ele flui livremente pela membrana, uma difusão simples. Porém, se esse soluto precisar de uma ajuda, precisar de um auxílio de uma proteína, a difusão é facilitada. Outro tipo de transporte passivo é a osmose. Na osmose ocorre o transporte do solvente, como por exemplo a água. E também não tem o gasto de energia, não tem o gasto de ATP. Por isso, transporte passivo, né? E o foco deste bloco de aula de fisiologia celular está exatamente aqui no transporte passivo, tá? Então, lembra do experimento da batata? Lembra da situação, problema que a Mônica está passando com a mãe dela? Então, a gente vai tentar responder essas questões levantadas nesses dois contextos a partir do reconhecimento do processo de transporte passivo, tá? Bom, quero convidar aqui mais uma vez para a gente poder explorar uma experiência muito simples, tá? Só para a gente explorar dois conceitos fundamentais, que são os conceitos de solvente e os conceitos de soluto. Então, eu tenho aqui um becker com água e a água é o nosso solvente universal, né? Normalmente, os sistemas biológicos são aquosos, tá? Então, a gente considera a água como nosso solvente universal. E eu vou colocar aqui dentro dessa água, desse becker, um pouco de sal. Eu quero que vocês observem o que vai acontecer, tá? Então, eu vou misturar aqui para a gente observar o seguinte. O sal que estava sólido, né, a princípio aqui dentro do meu recipiente, ao entrar em contato aqui nesse becker com água, né, ele dissolveu. Se o sal dissolveu, a água é o solvente, é considerado o solvente desse sal, e o sal é o soluto, tá? Então, a gente tem formada aqui nesse becker uma solução. Então, uma solução é a união de um solvente e de um soluto. Por definição, o solvente dissolve o soluto e o soluto é dissolvido por esse solvente. E nesse contexto, a gente ainda tem que explorar com vocês dois outros conceitos, que são os conceitos de meio hipertônico e meio hipotônico. Poli. Então, vamos lá. A gente tem aqui a representação de um recipiente, e nesse recipiente tem aqui uma membrana semipermeável. E essa membrana semipermeável divide aqui dois meios, um meio hipertônico e um meio hipotônico. Eu quero que vocês observem que, olha, o volume desses meios são o mesmo. E o que acontece? Um meio hipertônico é um meio... Então, aqui, olha, o meio hipertônico, esse meio aqui, B, ele é um meio que tem uma maior concentração de soluto. Então, observem aqui, olha, tem muito soluto, olha, muitas moléculas de soluto. Então, esse meio é um meio hipertônico, ele possui uma maior concentração em relação ao lado A, que tem aqui o meio A, que ele é hipotônico. Então, um meio hipotônico é um meio que tem uma menor quantidade de moléculas aqui de soluto. Então, ele tem uma menor concentração. Então, o meio hipertônico, muito, ele tem maior concentração. E o meio hipotônico, ele é um meio que tem uma menor concentração de soluto. E é interessante a gente observar aqui, né, Poli, que esses conceitos de hiper e hipotônico são relativos, né?
Porque a gente sempre está falando de um meio que é hipertônico em relação ao outro. Então é importante a gente tomar consciência disso. Não existe esse meio aqui do experimento, não se tornou hipertônico, ele tem que ser hipertônico em relação a alguém, a um outro meio, né, conforme a gente observa nessas representações, tá? Bem, e aí, gente, o que é então essa osmose, né? Osmose é um processo através do qual a água flui a favor do gradiente de concentração. É um movimento natural em que não há gasto de energia. Eu quero explorar com vocês essa imagem aqui. Então, nós temos um tubo, do lado esquerdo, o meio hipotônico, com baixa concentração de açúcar, e do lado direito, alta concentração de açúcar. Observe aqui embaixo, tá? O que acontece com as moléculas de água? Então, a água vai fluir na direção do meio hipotônico para o meio hipertônico, de modo que, na situação final, o volume do lado direito vai aumentar, o volume do lado esquerdo vai reduzir e a concentração do açúcar dos dois lados vai se igualar. E nesse contexto, a gente tem mais um conceito que é o conceito de solução isotônica, né, Polly? Exatamente. A solução isotônica, ela é uma solução que os dois lados, então observem aqui, ó, igual concentração. Iso significa o quê? Igual. Então a concentração aqui dos dois lados, tanto do lado A quanto do lado B, é igual. Isto. E aí, voltando na nossa situação problema, como deixar a salada bonita e vistosa por mais tempo e evitar o desperdício e prejuízos, Polly? Quais são as opções? Então, nós temos duas opções. A primeira opção é colocar sal na salada. Se eu coloco sal na salada, o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando a concentração do meu meio externo. Segunda opção, borrifar a salada com água mineral. Se eu borrifo água na minha salada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da minha concentração do meio externo. Então, vamos analisar aqui a solução, a célula. Então, aqui a gente tem um esquema de uma célula vegetal. Então, a gente tem aqui a parede celular, a membrana celular, e aqui a gente tem uma organela que ela chama vacúolo. O vacúolo, uma das funções dele é o controle da entrada e da saída de água do interior da célula. Então, se vai entrar, vai sair água por osmorregulação, o vacúolo vai estar aqui comandando isso. E aí, gente, se a célula tiver numa solução hipotônica, ou seja, ela está numa solução menos concentrada, o que vai acontecer? A tendência, o que vai acontecer então aqui? A solução é hipotônica, o meio externo, ele é menos concentrado e o interior da célula é mais concentrado. Então, a tendência é que o quê? Ocorra a entrada de água para o interior da célula e a célula vai ficar o quê? Túrgida, inchada. E essa é a condição normal da célula vegetal. E agora vamos pensar por um outro lado. E se a célula estiver no meio hipertônico, no meio que é mais concentrado do que o interior da célula? A tendência é que ocorra o quê? A saída de água. E com isso vai acontecer um processo que chama plasmólise, ou seja, a célula vegetal vai perder o volume. E aí a salada fica como? A salada vai ficar o quê? Murcha. Então, qual que é a melhor opção? Passa o slide, por favor, Isa. Qual que é a melhor opção, então? Borrifar a salada com água mineral, para que dessa forma a salada fique mais vistosa, mais bonita, por mais tempo e evite o desperdício. Olha que interessante. Então, a gente usou conhecimento científico sobre osmose para a gente definir o que a gente faz com aquela salada e evitar o prejuízo da mãe de Mônica, né? E aí eu quero convidar você para... Passa para a gente, Polly, me dizer o seguinte, sobre esse caso aqui, né? Sobre osmose, sobre esses conceitos que a gente já falou. O que você já sabia? O que você aprendeu nesta aula de hoje? E o que você ainda quer aprender mais? Então, eu quero que você pense sobre isso, registre no seu caderno. Convido você a explorar os conceitos de difusão comigo. Eu vou falar um pouco mais no próximo bloco, mas na difusão a gente não tem transporte de água, a gente tem transporte de soluto de um lado para o outro da célula, tá? Da membrana plasmática da célula. Vou explorar um pouco mais com vocês isso daqui, difusão simples e facilitada.
Essas são as nossas referências. Agradeço muito a presença da Poli, agradeço também a sua atenção e olha, fica comigo porque já já a gente volta, tem mais um bloco de fisiologia celular, tá? Tchau, tchau. Tchau.